Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, nos colocamos diante da Tua presença, pedimos mais uma vez que Teu Santo Espírito nos revele a palavra do Senhor, a mensagem, Pai, que o Senhor quer transmitir a seus filhos, cada qual na sua necessidade. Tua palavra é viva e eficaz, sabemos que o homem pode estudá-la o quanto for, mas é Teu Espírito que vivifica em nosso coração o entendimento de todas as coisas. Nós Te louvamos e Te agradecemos pelo Deus que Tu és, pela palavra que o Senhor promulgou, que nunca volta vazia, mas atende aquilo que o Senhor quer. Nós Te agradecemos por isso, por tanto amor, por tanto carinho, por essa bênção de culto que o Senhor nos proporciona. Queremos prestar o melhor culto, mas é sempre o Senhor que nos abençoa. Nós Te louvamos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia em Cristo Jesus. Amém. Amém? Quero abrir a palavra em Mateus capítulo 4. Já sabe o que virá, né? Mateus capítulo 4, de 1 a 11. A tentação no deserto. E o título da mensagem é: Sejamos tentados a acertar e não a errar. Mateus capítulo 4, vou ler na versão revista atualizada, de 1 a 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, lhe respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos teus anjos lhe dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe a todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Corrigindo, é a Nova Atualizada Almeida, NAA, não Revista Atualizada que eu li. Para você não se confundir. Ele falou: mas o Carlos falou uma versão, estou vendo outra. Amém? Glória a Deus. Jesus foi batizado por João Batista. E eis que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu como pomba, na suavidade, na leveza de uma pomba, mas não que ela seja uma pomba, o Espírito Santo, certo? E aí o Senhor disse: Eis que esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho muito prazer. E quando nós recebemos a salvação, e quando Deus se manifesta a nós, quando nós descemos as águas, também sentimos algo semelhante. Mas daí por diante, começa a guerra. E nada mais providencial e preventivo do que se consagrar. Muitos questionam esta palavra com um pouco de falta de conhecimento. Muitas vezes as pessoas chegam para mim: mas se Deus não atenta a ninguém, por que Ele levou Jesus ao deserto? Porque o deserto é o mundo em que você está. E você veio para a terra, e Deus o trouxe, Ele deu a vida, Ele concebeu, mas não porque Ele quisesse que você sofresse no mundo, mas porque você entendesse que através dele você vence o mundo e vence o deserto da vida. E é interessante que, não obstante Jesus ser o Filho de Deus, despojado de sua glória, na condição humana, não deixou de ser o Filho de Deus. Então, como um bom filho de Deus, como um servo do Senhor,
ele se consagra por 40 dias? Cristo se santificou, porque a tentação viria a acontecer. E não é assim na nossa caminhada? A gente sabe que o inimigo vai nos tentar. A gente sabe que o inimigo vai tentar aprontar deles para nos enganar, para nos fazer cair, para nos fazer desistir. Por isso a consagração. Mas eu louvo a Deus porque Cristo fez isso. Eu louvo a Deus porque Ele foi tentado. Eu louvo a Deus porque Ele se santificou por mim e por você. João 17 diz assim, que Ele se santifica a Ele mesmo, Cristo Jesus, para que nós sejamos santificados através dEle. Para que você pudesse olhar para essa regra espiritual importantíssima que está em Hebreus 2, 17 e 18. Pensa, vou ler isso aqui. Por isso mesmo, convinha que todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Cristo se submeteu ao Senhor e às regras do Senhor. Então, por que muitas vezes a gente não quer passar pela tribulação? Ou não queremos que o inimigo nos acosse? Porque é o momento de mostrarmos a Deus o nosso amor, a nossa força, a nossa vontade de segui-lo, apesar da nossa carne dizer ao contrário. Cristo fez isso, pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, essa é a garantia nossa. Cristo faz você passar pela tempestade para você vencer, não para você sofrer. Mas muitas vezes o ser humano que serve a Deus o vê dessa forma. Pai, por que o Senhor está fazendo eu passar por isso? Pai, por que eu estou sofrendo aquilo? Pai, por quê? Porque você é humano. Você não está glorificado, você não está no Éden, você não está no céu, você está aqui. Mas apesar de você estar aqui nessa terra decaída, a qual o Senhor vai restaurar, como diz a palavra, mas também vai restaurar nós primeiro. Precisamos passar, sermos forjados, e é o que Cristo está sendo aqui, forjado. Forjado porque Ele tem erro? Não, para servir de exemplo para nós, porque nós apontaríamos como seres humanos soberbos, petulantes, falhos, nós apontaríamos para Deus e falaríamos: Pai, o Senhor nos deu a salvação, mas o Senhor não veio aqui morrer e sentir o que é ser carne, o Senhor é espiritual. Sim, veio na forma do Filho e o fez no deserto abrasador, que é o planeta. E assim fez com o povo de Israel durante 40 anos no deserto, nos ensinando a servi-lo em meio às dificuldades. Há 3 coisas aqui que o inimigo tenta fazer para que o ser humano não sirva a Deus. E a primeira coisa aqui é, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador se aproxima e diz: se és filho de Deus, manda que esses pães se transformem, que essas pedras se transformem em pães. A frase, você tem que pegar sempre a frase que o inimigo joga para distorcer a palavra: mande que transforme. Nós mandamos alguma coisa? Mande que transforme. Decida como quiser. Faça de acordo com o seu conhecimento que você ganhou na escola bíblica agora de manhã e saia arrebentando. Não é assim? Pô, somos filhos de Deus, estamos maduros, conhecedores da palavra. Ele tem a habilidade de sugestionar o erro para que você o cometa, não ele. Para depois ele apontar para Deus e falar: está vendo ali, ó? Falho. A sua criação, Todo-Poderoso, é falha. Você errou criando o homem. É isso que o diabo foi dizer sobre Jó. Será que ele é tão perfeito assim? Tira tudo que ele tem e eu quero ver se ele vai te servir. O diabo é sempre astuto para tentar distorcer e colocar a glória e o saber na mão dele. Sempre apontando para o homem como se fosse um defeito.
Cristo se manteve firme apesar da fome e não quis saciar o corpo, mas submeteu-se ao Espírito Santo. Sempre vai ser mais fácil nos santificar naquilo que nos custa menos. Vai ser mais difícil nos santificar nos que custa mais. Mas Jesus é firme em dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra, toda a Bíblia e todo o entendimento que o Espírito Santo te dá através da Bíblia. As revelações, as direções, as decisões. Eu e você estamos cuidando do nosso corpo, não estamos? Tentando evitar os vícios, os exageros, fugindo daquilo que pode nos fazer cair, errar e até mesmo pecar. É o que nós buscamos fazer. Temos cuidado de nossa mente, do nosso coração, quanto ao que falamos? Ou a gente só lê a palavra, a gente estuda, a gente aprende, mas o que a gente aplica isso no coração e na mente? Como a gente vê o mundo e como a gente reage ao mundo? Quais são os nossos posicionamentos? Em relação à política, em relação às pessoas, em relação a profissões, em relação ao esporte, em relação ao lazer, em relação a tudo. Como nós nos posicionamos? Muitos dizem que a gente não pode fazer nada. Não é verdade. Podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém. E essa é a diferença que nós temos que fazer. Então, é proibido se alimentar com pão? Não. Ele fala assim, nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, não é errado. Nem é errado ter lazer, não é errado ser feliz. Mas como você vai ser feliz? A frase de hoje é, eu tenho o direito de ser feliz. Meu corpo, minhas regras. Mas esse corpo erra. Se você não botar limite nele, você vai continuar vivendo em liberdade no erro e não no acerto. Mas vamos lá. Então o diabo levou ele para a cidade santa. Bom, não conseguiu pegar ele na hora da maior necessidade do corpo, na maior fragilidade do corpo. Vou pegar ele por ele se achar senhor da situação. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e o que ele disse? Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropece alguma pedra. Qual que é a frase que ele joga para ver se você pesca? Qual que é o anzol? Qual que é a isca que ele joga nesse anzol? Atira-te e te sustentarão. Mais uma vez, eu não consulto a Deus para saber o que fazer. Eu simplesmente vou impulsivamente, porque Deus é bom e misericordioso, porque Deus é amor, porque Deus tem todo o poder. E já que 1/3 dos anjos caíram, os outros 2/3 é nosso, então é 2-1. Tem pelo menos 2 anjos contra um demônio. Tem gente que calcula dessa forma, é uma coisa de louco. É uma arrogância humana sem medida. Quantas pessoas, por não guardarem o tempo e o modo das coisas, se precipitaram em decisões que os levaram à ruína em alguma área da vida, seja profissional, seja familiar, seja afetiva, seja relacional, não esperou. Ele sugestiona isso, vai, atira, vai que vai, você consegue, você tem o poder de Deus aí na tua mão. O poder não é seu, é dele. O pináculo do templo aqui, ele está a 135 metros do Vale de Cedron. Existe o templo, mas existe um pináculo ali que ele está no muro de arrimo, de 135 metros. Então a queda é grande. O mirante tem 100 metros aqui em Campinas. É um pouco mais alto ainda. Então a queda é inevitável. Quantos de nós já tomamos decisões a qual a gente poderia ter revisto e falado, puxa vida, eu me precipitei, quebrei a cara, gastei um dinheiro que não podia, exagerei na viagem, me empolguei com a macarronada, sei lá, qualquer coisa assim. Isso ainda é corrigível. O problema é quando você falou algo que estava completamente na sua razão e no seu direito
a uma pessoa numa situação em que aquilo poderia ser evitado ou aguardado um melhor momento e você perdeu o vínculo de amizade, ou você trouxe um transtorno familiar enorme. Enfim, nós sabemos as perdas que nós temos por nos atirarmos e nos sujeitarmos a falar o que, mesmo tendo razão, mesmo estando correto e até dentro da palavra, não era o modo ou o momento certo. A verdade, gente, é que na situação desfavorável, muitas vezes você se acautela mais com medo da perda. Porém, quando a situação é mais favorável, muitas vezes você acaba refletindo menos ou se acerca menos de informações para decidir algo. E aí isso resulta em erro. Não é dito no meio evangélico que a gente procura mais quando a gente precisa mais? Claro, o ser humano é assim. A gente é mais humilde quando a gente depende mais. Mas quando a gente está numa situação mais abastada, numa situação mais cômoda, mais segura, não é nenhum orgulho propriamente dito, é uma situação de conforto que nos faz relaxar. E muitas vezes acabamos não consultando a Deus tanto quanto deveríamos. E a gente só vai aprendendo a fazer isso com o tempo, com a caminhada, com a experiência de vida. A verdade é, o inimigo quer colocar você lá e você fala, pô, você está arrebentando, hein? Ó, agora na empresa vai que vai. Você é o cara, ó, promoção. Não dá moleza para esse pessoal que está embaixo, não. Quanto mais lhe for dado, mais ele será cobrado. E quanto maior a subida, dito um ditado popular, maior a queda também, né? Que é lei da física. Então temos que nos atentar a isso. O inimigo quer colocar no nosso coração que você pode, vai. E vai usar a palavra para isso. É como se você dissesse, Senhor, atende no momento e do jeito que eu quero e não vou aguardar. Eu aguardei 2 anos para ter o carro que eu tenho hoje. Nunca tive um carro tão bom. Sempre tive carro simples, tal. Tudo bem, eu tinha o que eu podia ter. Aí o pastor Maurinho falou, entra no consórcio porque dívida de banco você vai ficar travado ali muito tempo. Aí não queria, impaciente. Demorou uns 8, 10 meses, busquei ele de novo. Ele falou, consórcio, banco CDC você vai pagar o dobro. Você que sabe. Tá bom, vou pagar o preço. Vou esperar. 1 ano e meio pagando um consórcio, juntei e tal. Resumindo a história. Quando eu pude comprar o carro, mesmo assim ainda demorei uns 8 meses. A hora que saiu o dinheiro, eu demorei 3 meses. Mas eu estava numa vontade de ter o carro que você não faz ideia. Só que eu desci do pináculo do meu templo. Falei, e aí pai? Falei, desce daí mesmo. Vai lá, vai, busca. Busca aí. Procura conhecimento para você discernir quando a bênção vem, senão você não vai saber o que é bênção, você não conhece o carro, você não conhece os carros, você não conhece os modelos, você não conhece a situação de mercado, vai se informar. Depois você vai saber e eu vou te dar discernimento para você escolher. Deus poderia me revelar, é esse, acabou? Pode, ele faz assim, faz, mas não é como ele fez com o filho. Ele não podia chegar no filho e falar, filho, está aí, jejuou 40 dias, beleza, você já sabe como é o inimigo, começa a obra. Não, ele sujeitou o filho à tentação, para que fosse decretado ali que é o filho que vence por nós. Que fosse decretado no mundo espiritual, está vendo? Chegou meu filho, ele é o cara. Tem dia, eu adorava quando os adolescentes vinham para mim e falavam assim, pô tio, você é o cara, não, sou filho dele. Eles adoram falar essas expressões, né? Você é o cara, mano, você é a fera. Eu falei, não, sou filho dele. Não sou, não. É assim que ele faz. É sutil. É um ataque demoníaco ao filho nesse deserto, mas assim como é um ataque demoníaco sobre você todo momento. Tentando fazer você desistir daquilo que Deus quer que você faça, copiando o Filho dele, Cristo Jesus. Se submetendo a Ele. Desce do pináculo. Seja você numa posição eclesiástica, seja você numa posição profissional, mesmo você sabendo tudo. Ontem eu conversei com um profissional em que ele cobrava tudo de mim. Ele me contratou para um trabalho e eu expliquei para ele como é que funciona na parte de engenharia.
Até o momento que ele falou, Carlão, eu sou engenheiro. Eu falei, então estou ensinando o óbvio para você. Me perdoe, você não me diz? Não, fica tranquilo, Carlão. Pela sua transparência, eu também vou ser transparente com você, vou contar o que está acontecendo. Ele me contou, então tudo bem. Não vou dar morosidade no trabalho, eu vou cumprir a risca, independente do que nós combinamos, o meu trabalho é o mesmo, a qualidade é a mesma. Aí ele falou, não, fique em paz, está tudo certo. Assim como ele viu minha humildade em relação àquilo que eu estava fazendo, ele também se colocou, ele falou assim, não, Carlão, eu sou engenheiro, mas estamos aprendendo todo dia. Todo dia a gente está aprendendo. Eu falei, então, estou mais tranquilo, agora eu estou mais feliz de trabalhar para você. Puxa, que legal. Mas o inimigo queria que eu fui, porque ele estava me cobrando algumas coisas, me cobrando, falei, eu vou atirar, eu vou me atirar aqui, eu vou para cima dele, eu vou com tudo. Falei, pô, que isso, pai, estou fazendo as coisas certas e tal, mas eu sentia que o outro estava ali, né? Sentemos, conversamos, acertamos a situação, expus para ele como é o trabalho, como é que funciona. Tá tudo certo, Carlão, tá tudo ótimo, é isso aí mesmo, vamos que vamos. Acabou o problema. Não é melhor assim? É mais gostoso. E você representa Deus direitinho, né? Do jeito que Deus quer. Não porque você é capaz disso, mas porque o Espírito te conduz a isso. E ele é irmão em Cristo também. Olha o inimigo tentando botar uma situação bem tensa para tentar criar uma barreira e falar, puxa vida, é assim que esse cara se diz crente? Me atacando e se atirando contra mim só por causa da razão dele? Então, mesmo quando a gente está certo, a gente tem que parar, ponderar, consultar Deus. Fala, é o momento, é o jeito. Enfim. O que Jesus fala? Respondeu Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Eu gosto muito dessa passagem de Jeremias 18. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na minha mão, o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se você não parar para pensar que Deus pode mudar, apesar de você já aprender e ter caminhado, que Ele já fez essa forma, e faz aquela outra forma, e faz a terceira forma, Ele tem sempre uma quarta, quinta e sexta. Eu gostei de uma pregação de um pastor que disse assim, quando a gente estiver no céu, você acha que tudo vai ficar claro e conhecido e entendido, correto? Por um lado, sim, quanto à glória, quanto contemplar a Deus. Agora, na eternidade, você acha que você vai chegar ao momento em que você vai ter aprendido tudo de Deus? Mas você sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Porque é a eternidade, hein? E aqui é uma fagulha de nada. Mas Deus não tem fim. E se a palavra diz que nada, absolutamente nada é impossível para Ele, se nada é impossível, também o conhecimento não tem fim. Então você sempre irá aprender com Ele eternamente. Porque o dia que o ser humano achar que conheceu tudo, se tornou quem? O anjo caído, o diabo. Foi assim que ele se caiu. Porque ele achou que conhecia tudo de Deus. E Deus mostrou para ele que não conhece e nunca conhecerá. Que Deus é infinito. Amém? Glória a Deus. Bom isso, né? É muito bom. A palavra de Deus é tudo. É tudo para nós. Bom, e ele levou ainda, já não consegui tentar pegar esse cara pela carne, né? Propriamente dita. Não consegui pegar ele pela soberba, né? Ele achar que ele é o bom, né? Não consegui corromper a mente dele. Eu vou mais fundo então. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. E como tem gente correndo atrás de ser bem sucedido, não que isso seja errado, o tempo todo. E há quem se esforce em vencer nas suas profissões, naquilo que realizou, nos negócios que conquistou. Amém. O problema não é gostar de dinheiro. O problema é o amor exagerado ao dinheiro que te torna escravo disso. Você pode ter as coisas que você quer ter. Você pode ter estabilidade, você pode ter uma boa vida, você pode gozar a vida. Porém, você tem que adorar a Deus acima de tudo isso, independente de tudo isso acontecer ou não.
Na verdade, o diabo, quando ele oferece os reinos da terra, ele quer colocar para o ser humano, ó, tá aí, ele é o rei da terra, ele manda em tudo. Ele tenta se colocar no lugar de Deus. Está aí o Salvador do mundo. Comanda a terra toda, mas sobre a minha tutela. É presunçoso, né? Ele tenta prometer o que Deus já prometeu no Salmo 2, de 6 a 8. Em que Deus fala, oh, você é meu filho e hoje eu te gerei e darei as nações por herança a ti. E ele cumpre isso em Mateus 12, 28. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Quando Cristo ressuscita, ele cumpre isso, literalmente. E ele comanda a terra, não mais o inimigo. Em resumo, o diabo quer roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a energia do teu corpo para você não servir a Deus. Porque não adianta nada você se dedicar a Deus se você não cuida do seu templo. Ele vai apresentar problemas e vai atrapalhar o seu entendimento. E você vai padecer. Ele quer matar a sua vida, fazendo você se atirar nas decisões, para que você se torne um soberbo e um senhor de si mesmo. Olha que interessante. E na terceira, ele quer destruir qualquer vínculo que você tenha com Deus e com a palavra, te oferecendo as coisas do mundo no lugar do que Deus oferece. Essa é a função dele. Ele não mudou em nada. Para fechar, existe uma palavra que bate com isso que nós estamos conversando aqui. Fica em 1 João 2, 15 e 17. Diz assim, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2, 15, tá? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, é os pães. Transformar pedras em pães. Vou tacar a concupiscência da carne. Concupiscência é uma vontade exagerada, sem limites. Então, concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos é o terceiro item, onde ele oferece os reinos da terra para Jesus. Ele vai ter todo esse poder, ele vai me servir. E a soberba da vida é o segundo item. É quando ele bota Jesus lá em cima e fala, ó, você é o Filho de Deus. Tudo é possível para você. Você está vendo? Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Por isso, mortifiquemos a carne para que nós possamos realmente estar alinhados com Deus naquilo que Ele entende ser o melhor para nós. E isso é muito particular para cada um. É o jejum, é a oração, é a leitura da palavra, mas também é a evangelização, tão difícil em nossos dias. Parece que a gente tem liberdade para evangelizar, mas não está sendo assim não. E não vai continuar sendo tão fácil não no mundo todo. Mais ainda, a misericórdia, o quanto ajuda. Como estão as viúvas e os órfãos? Como estão as pessoas que precisam da gente a quem Deus nos colocou numa situação melhor? Mas tem muita gente sofrendo na terra. Como está a oração pelas pessoas que a gente não quer orar? Porque Jesus falou, se você dá àquele que você gosta, tá bom, os publicanos também fazem os mesmos, mas orar pelo seu inimigo você não quer? Porque você quer a morte dele? Cuidado, hein? Se você o assassinar na mente, você é como se fosse um homicídio cometido. Não é só adultério que se comete na mente, não. Dá para assassinar alguém na mente. E eu, quando era novo convertido, acabei caindo nesse erro com um colega de trabalho. Eu tive que pedir perdão a ele. Porque Deus falou, você errou. Você julgou ele pelo erro, um erro normal de trabalho, e você está sendo muito rígido, pode ir lá pedir perdão. E eu fui lá pedir perdão, ele falou, obrigado, Carlos. Você tinha morrido para mim. Eu já tinha matado você na minha mente. Quando era novo convertido, era radical. E aí Deus começa a falar,
Nivela mais para baixo aí que você não está com essa bola toda não, filho. Tem muito que aprender ainda. Tem muito que aprender. E a gente vai aprendendo com a vida. Mas a gente nunca para de aprender, né? A gente comete algum erro, a gente fala, puxa vida, pai, mas cometi esse erro de novo. Então, filho, carne é carne. Ela não cogita as coisas minhas. Ela cogita as coisas dela. Então, cola em mim. Vem para mim. Vem para mim para eu te mostrar como é que você se livra dela mesmo. Para que você não ache que você está no pináculo da sua sabedoria. E daqui a pouco está sendo oferecido coisas que você pensa que sou eu que estou oferecendo, e não é eu que estou oferecendo. É o outro. Eu gosto muito, para fechar, dessa palavra que está em Jó capítulo 1. Jó era homem íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. 4 coisas. Integridade são as coisas suas com Deus, são internas. Só Deus sabe, Ele sabe quando você está alinhado, quando você não está, quando você está pensando de uma forma horrível, que Ele abomina ou não. Retidão é as coisas que você faz, fala para os outros, como você representa Deus na terra. Você toma a aparência do mal, então você não está sendo reto. Tem que ter hora que a gente não erra, mas toma a aparência do mal de alguma forma. Então Deus está vendo a retidão nisso. Retidão, ser exemplo para os outros. Não é ser perfeito, ninguém o é. Temer a Deus. Essa palavra temor envolve na sua essência sabedoria do que Deus fala a você. Não é temor de medo. Temor de Deus é conhecer a Deus, conhecer a sua palavra e conseguir falar dela. E desviar-se do mal, não precisamos falar. Está aqui a tentação do deserto. Todos os desvios que Deus quer que você faça do mal. É isso que Deus quer de nós. Façamos isso. Busquemos ao Senhor nisso. Buscando a integridade. Recuperá-la se ela não está tão boa. Caprichar na retidão, para que nós possamos ser luz nas trevas de muitas vidas. Temer ao Senhor, ou seja, buscar na palavra mais conhecimento, mais condições para que você possa ser essa luz. E desviar de todo o mal. Não importa se o mundo está capengando, não importa se o país não está do jeito que você queria. Você é responsável por dar o exemplo. É possível. É possível e Deus quer isso e Ele o fará através da sua vida. Amém? Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, nos ajuda contra as tentações que o inimigo tenta todos os momentos sobre nossas vidas. Cada qual aqui sabe as suas dificuldades, os seus vícios, as suas fraquezas, as suas forças, aquilo que ele é mais forte, que ele tem mais confiança. E naquilo que, Pai, é mais difícil, eu peço que o Teu Santo Espírito mostre como, através da Tua palavra, através da busca, como se livrar, como ser curado, como ser restaurado. Porque o inimigo vive nos acusando e tentando nos culpar das nossas mazelas, mas nós somos Teus filhos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E o que o Senhor espera de nós é que nós resistamos no deserto da vida, no deserto desse planeta. Porque a vida ainda, a vida, a bela vida que o Senhor tem para nós, a vida com o Senhor ainda está por vir. Mas eu sei que o Senhor já está nos abençoando, nos capacitando, nos recuperando a cada momento de nós mesmos. Pedimos que o Senhor nos ajude na nossa integridade, na nossa retidão, no temor ao Senhor e no desviar do mal. Para aqueles que olhem para nós possam ver, Pai, que nós somos assim não por causa de nós mesmos, é por causa do Senhor, é por causa do que o Senhor faz em nossas vidas, é por causa do Teu grande amor, do Teu grande poder sobre aqueles que Te buscam. Que eles possam sentir esta vontade, ser tocados no coração por causa daquilo que buscamos fazer. E assim possamos ser achados como mordomos bons e fiéis daquilo que o Senhor nos confia, que é a Tua palavra em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus. Nós precisamos do Senhor todo o tempo para escaparmos das tentações e trilharmos o caminho da justiça, a justiça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.